Sexta-feira, fim de pregão, chegamos ao final de semana, mas poderia ter chegado melhor, hein? Ibovespa hoje 2% de queda, pelo menos é o que está aqui durante o leilão de fechamento do pregão. E o fechamento de hoje não foi legal. Eu vou falar um pouco a respeito, não só pela queda, mas um pouco a respeito sobre esse fechamento de hoje, nesta análise de fechamento de pregão, onde eu vou comentar aqui também não só o Ibovespa, mas eu vou falar do mini índice, do mini dólar, e na sequência eu vou abordar aqui todas essas ações, as ações até aqui, que na realidade são 16 ações, 17 ações, né, PETs, e por último o BDR do Netflix. Então todas essas ações serão abordadas aqui. Se essa lista aqui, se tiver algum ativo que você quer que seja comentado e não esteja aqui, você comenta aqui embaixo, coloca aqui na descrição não, nos comentários desse vídeo, o que você quer que seja abordado na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço a sua valiosa audiência. E lembrando, eu sou da Alto Vieira Analista de Investimentos, eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para, no momento da vinheta, deixar o like, deixar o joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, compartilhar, se ela for útil para você de alguma forma, que você acha que possa ser útil para outra pessoa em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Então é isso, agradeço demais por esse joinha que nos ajuda a impulsionar o conteúdo aqui do canal para outros investidores. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov, que fechou aí com queda, tá com um fechamento que é com queda em torno de 2%, pode alterar para cima ou para baixo, mas em torno de 2% a queda. O fato já reduziu aqui para 1,95%, enfim, ainda quando os ativos forem saindo do leilão, mas a queda é por volta de praticamente 2%. E o principal, para baixo do fechamento do pregão de ontem, da mínima do pregão de ontem, fechamento abaixo da média e fechamento abaixo, ou seja, aqui é uma marcação de força dos vendedores. Por quê? A gente está num quinto pregão consecutivo de queda do Ibovespa, depois dessa movimentação para cima que também veio 5 pregões consecutivos de alta e que trouxe agora esse movimento para baixo. Falei que o pregão de hoje seria um pregão importante. Importante nesse sentido, de poder, por exemplo, gerar um sinal de alta que aumentasse a probabilidade de subida em cima da zona de suporte. Quando esse pregão volta para baixo da média, para baixo dessa região de topos anteriores, ele já dá um primeiro sinal de que, os compradores não estão tão fortes assim. Que é isso que a gente usa análise técnica, que é justamente para tentar ali rastrear a força de compradores e vendedores. Só que o que pode trazer na segunda-feira, vamos dizer assim, um alívio, uma expectativa maior de subida? É um pregão forte voltando para cima da máxima de hoje. Por outro lado, a perda da mínima de hoje, na verdade o fechamento de hoje foi um fechamento negativo para baixo de zona de suporte, a perda da mínima de hoje reforça a chance de caminhar para essa região aqui. Que região é essa? É aquela região que a gente estava travado aqui, ó. A gente estava travado dentro de um retângulo, vamos dizer assim, ó. Vários topos no mesmo nível de preço, vários fundos no mesmo nível de preço. Então, voltamos para dentro dessa faixa, ou seja, o ideal era que não tivesse voltado, que gerasse sinal de alta aqui. Voltamos para dentro dessa região. Então, a gente foi olhando mais para cá novamente, para a região dos 109 mil pontos. Então, seria ali o caminho mais provável nesse momento, principalmente se perder a mínima do pregão de hoje, 111.631, a partir da segunda-feira. Se olharmos para o gráfico semanal, faz sentido dar uma rasgada aqui para baixo? Não faz muito sentido. Assim, tecnicamente seria algo que, se vier, tende a não ir muito longe. Por quê? Porque a gente ainda está dentro de um contexto aqui de pivô de alta. Beleza? A forma como saiu aqui mais travado, tenderia a não rasgar tão forte para cima, mas ainda a gente tenderia a vir com a chance mais provável dos 121.600 pontos. Confirmou a superação dessa máxima? Não confirmou ainda. Descartou totalmente? Não, apenas enfraqueceu. Se a gente ali tem essa região aqui, ó, de topos anteriores, faz essas máximas aqui, volta a fechar abaixo dessa região, é um sinal de fraqueza,
por parte dos compradores, enfraquecendo esse forte sinal de alta que tivemos na semana passada. Ou seja, semana passada subimos 5,7%, nessa semana caímos aí 3,7%. Então temos um enfraquecimento da força por parte dos compradores. Ainda estamos dentro de um terreno mais de compradores, mas dando sinalizações de enfraquecimento desses compradores aqui no Ibovespa, dependendo bastante aí dos próximos pregões, principalmente do pregão de segunda-feira, para manter um viés um pouco mais positivo, voltar a fechar aí para cima da média e melhor ainda superar a máxima de hoje, 114.712. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for de alguma forma útil para você em termos de aprendizado, leitura do mercado, joinha, né? Principalmente se você pulou a introdução, pulou ali aquela parte que a gente fala ali da análise, dos ativos que a gente vai abordar na análise. Enfim, se você pulou, deixa um like aí, joinha, agradeço. Mini índice queda, vindo para fechar o gap de alta lá que foi visto. Esse gap de alta foi o quê? Foi pós-eleição. Então voltando para dentro das médias, para ficar com aí, e o Ibov voltando para o caixote, ficando naquela indefinição. Será que só teremos essa definição? Para que lado vamos estourar? Para baixo, para cima? Após a eleição? Após lá o dia 30? Vamos ver. Mas o fato é que a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos, mini índice estava dentro do movimento de queda, continua dentro do movimento de queda no gráfico diário. Pregão de hoje ameaçou subir, já reverteu para baixo, de novo ameaçou subir, já reverteu para baixo, ou seja, por enquanto, vendedores tomando controle da situação. Última hora de pregão aqui já subindo, enquanto o Ibovespa está fechando ali, então a gente já tem 0,4% aqui de subida. Mas para segunda-feira, abriu caindo, foco maior é trabalhar na ponta vendedora a favor da tendência. Para buscar a operação de compra, o ideal seria não só superar a máxima dessa última hora de pregão, que a gente logicamente vai avaliar a compra, e olhando para essa região aqui de teto de resistência, que seria ali por volta dos 115, 285, mas para trazer um cenário um pouco mais positivo, para, por exemplo, reverter o sinal de baixa, o sinal ruim do fechamento do pregão de hoje, que até para o Ibovespa seria interessante, é o mini índice acima dessa região aqui, ó, dos 285, e melhor ainda se romper essa máxima, essa região aqui de máximo, em 116, 165. Seguindo para falar, isso é para buscar a operação de compra. Onde é que a gente busca a operação de compra? Um gráfico de 10, de 5 ou de 2 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10, 5 minutos, acima da média, preferencialmente de 13 períodos. Abriu caindo, a gente vai focar em venda. E lembrando, 8h45 da manhã da segunda-feira estaremos aqui juntos, falando aí a respeito de mini índice, mini dólar. E fazendo nosso morning call, desde trazendo informações do petróleo, trazendo informações, ou seja, como é que está o petróleo no dia, como é que está o minério no dia, como é que está a bolsa, a perspectiva para a bolsa americana, quais são os dados, a agenda para aquele pregão. Então acompanha aí nosso morning call a partir de 8h45 e às 9h a gente ativa ali no mini índice, no mini dólar. Dólar, por falar nisso, alta, qual era a expectativa? Pregão de força, indefinição, expectativa ainda um pouco maior para ter um dia de alta. Confirmando esse dia de alta, voltando ali para cima da zona de resistência na faixa dos 347,50, está brigando com ela aqui agora, até o início do gap, que está ali na faixa dos 367 como resistência. Gráfico de 60 minutos, o que temos é dólar tentou aqui ameaçar vir para baixo, que era uma região ruim de operacionalmente, né, que eu mencionava assim, para cima seria até um pouco mais interessante, para baixo não estava tão legal. E aí terminou revertendo para cima, apoiando muito mais operações de compra no decorrer do dia de hoje. E aí pensando no próximo pregão, se abrir caindo, dá para trabalhar na venda? Sim, dá para trabalhar na venda. Movimento de baixa, lógico que a gente vai olhar para alguns suportes, como uma média, mas focarem mais na operação de venda, topo descendente, pivô de baixo, gráfico de 10, 5 ou 2 minutos. Por outro lado, continua subindo, dá para olhar para compra, a favor de compra? Sim, também planejar compra de fundo ascendente, pivô de alta, outra sinalização de alta que você utiliza. Mas logicamente de olho numa resistência aqui na faixa dos 365, aqui assim, ó, por volta de 365. Acima disso, próximo nível de resistência, 385, 381,5. Depois o ponto mais alto, 403. São as resistências mais próximas para o dólar. Saindo agora para as ações. Petrobras, recomendamos compra hoje no recuo do preço da Petro, que se voltasse para a região ali em torno essa região de testes aqui anterior, depois do grande candle de alta, se voltasse para a região em torno de 33,60. Compra foi executada, a Petro fechou o dia aqui com queda de 1,53%, estamos comprados com stop para baixo, um pouco mais abaixo da mínima do pregão de ontem. Então o stop está aqui embaixo.
Então, se a Petro, depois de ter feito isso aqui, volta, supera, e ela vem aqui e faz isso, ela descaracteriza a operação de compra e a gente sairia dessa operação. Então, para quem está de fora, segue válida aí a compra em cima de Petro a favor de uma tendência de alta de curto prazo que vai ser anulada ou revertida no retorno para baixo dos R$ 32,41. Vale 3, recomendamos compra também no pregão de hoje de fundo ascendente, ou seja, o ativo veio, subiu, recuou, bateu na região de topos anteriores, fechou até abaixo da média, mas de hoje abriu subindo, superando essa máxima, recomendamos a compra. Porque ela foi lá e já voltou aqui para baixo. Nosso stop está mais abaixo nesse ativo, mas podendo trabalhar com stop até mais curto se perder a mínima do pregão de hoje. Então, isso, se a gente fizer isso, você vai estar ciente pelo aplicativo DV Invest. Onde é que a gente passa essas recomendações de compra, saída, stop, objetivo, reposicionamento de stop, reposicionamento de objetivo, tudo dentro do aplicativo DV Invest. Você pode acessar via app.dvinvest.com.br no seu navegador e você pode acessar a Apple Store ou a Play Store para baixar o aplicativo DV Invest. Então, Vale 3, até a semana foi muito mal para Vale 3, hein? Esse fechamento aqui em queda de 7,52%, voltando para baixo da média, não é algo bom. Não é algo bom mesmo. Depois desse movimento de subida, volta aqui para baixo da média, perda da mínima dessa semana reforça a chance de queda para o papel. Tá? Enfim, deteriorando aí o cenário que vinha positivo. E lógico, se ela voltar para baixo da mínima dessa semana, que foi 69,60, se oscilar abaixo do candle que veio para cima dos R$70, aí sim começa a zedar mesmo, assim, voltar para baixo de R$68,26. Então são dois sinais ali, oscilação abaixo da mínima dessa semana, que é o pregão de hoje, mais esse 68,26 aqui, são indícios, são rastros que mostram que compradores aqui perderam a vez. Algo nesse sentido, a tradução seria essa. Seguindo aqui para falar de Usiminas. Usiminas, a gente tinha aberto uma compra no papel, enrolou, não conseguiu gerar sinal de alta, um fundo ascendente abortou a nossa compra, ou seja, acionou o nosso stop mais aqui embaixo na faixa 7,51. Então, passando aqui o resultado dessa operação da Usiminas, perda de 4,21% nessa operação. Isso resultou numa redução de 0,5% do capital total após essa compra de Usiminas que acionou o nosso stop. Tá? Temos posições ainda em aberto, que é de venda em Taesa, que a gente segue vendido em Taesa, reposicionamento de stop aqui para R$ 39,90. Seguimos aí na ponta vendedora em cima do ativo e vendo se chega no objetivo aí nos próximos pregões. Ainda o objetivo está para baixo da mínima desse fundo aqui anterior, teria que vir aí mais para baixo. Mas de maneira geral, já poderia trazer o stop para não mais sair perdendo desta operação de venda em Taesa, mas enfim, de maneira geral, viés mais de baixo, expectativa de poder escorregar, olhando para um gráfico semanal, de poder escorregar para essa região aqui de suporte, que é onde assim, o nosso objetivo está mais acima, né? Mas enfim, uma chance maior nesse momento de caminhar para os 37,76. Outro ativo que a gente está posicionado na ponta vendedora, que está enrolado para cair, mas está indo devagarzinho, é a MD3, queda de 0,92%, tentando aqui pegar um movimento para baixo no papel. Vamos ver, candle de baixa, candle de indefinição. Vamos ver se a próxima semana cai ali em busca da média móvel exponencial de 13 períodos, está em 38,88. Então, que até um pouquinho aí acima do nosso preço de objetivo nessa operação. Mas é lógico, né? Se ela vier aqui e perder essa mínima, já vai trazer uma chance de a gente colocar um stop pelo menos já no 0 a 0, depois de ter enrolado aí nessa posição. E também, se perdendo a mínima desses candles aqui, traz também a possibilidade de trabalhar com stop mais curto no papel. Seguindo para falar aqui, Localweb LWSA3, terminou mal o pregão de hoje, gerou também o sinal de fundo, ascendente, a gente entrou até antes do fundo, gerou o sinal de fundo, se tivesse entrado aqui teria entrado um pouco mais acima, e abortou no sentido de voltar a ficar abaixo da média móvel 3 períodos. Então, ativo que mantém-se aí, gerou um sinal mais negativo, que a gente pode avaliar justamente reposicionar o stop
aqui para baixo da mínima desse pregão. Então, algo que a gente vai avaliar no próximo e avaliar durante o final de semana, que eu faço toda uma geral em cima do mercado e passo aí as informações pelo aplicativo de operações que a gente pode fazer já na segunda-feira, reposicionamento de stop, de objetivo, tudo isso você recebe pelo aplicativo. Outro papel para ser analisado aqui, então, são as operações que a gente tem em aberto, né? Que são 3 operações de compra. Na verdade, 3 operações de compra, local web, PETR4 vale 3, e 2 vendas Taesa e M Dias Branco, M Dia 3. E Tube 4, olha aqui que gerou um sinal de fundo também em cima de um nível ali da média, tentando voltar para cima, mas praticamente abortou. É igual o local web, né? É aquilo que eu costumo falar. A gente vou trabalhar a favor da tendência, de compra a favor da tendência, enquanto o mercado não gerar algo diferente disso, a gente vai trabalhando a favor da tendência. O mercado foi lá e reverteu o sinal de tendência, enfraqueceu o sinal de tendência, puxa o pé no freio na questão da compra e passa a avaliar, inclusive, até às vezes, dependendo do cenário, a operação de venda, dependendo do ativo também, cenário e ativo. Então, de maneira geral, é isso. Quem está comprado em YouTube 4 tem como trabalhar com stop em 28,34. Ou aqui, ou abaixo desse gap. Que significaria dizer o stop ali nos 28,11. Outro papel, MGLU3, que pancada, em 11,18%. 11,18%. Fez algo parecido com o Ibovespa no sentido de voltar para baixo dos topos anteriores. Não deveria. Por que não deveria? Não deveria no sentido de abrir compra, né? Até comentei hoje dentro da sala ao vivo, no Radar do Mercado, que perguntaram sobre o MGLU3 para uma compra. Falei, aguardaria algum lá na segunda-feira superar a máxima do pregão da sexta-feira. Não entraria comprando já de imediato. Passou batido, fechou abaixo do gap, então, ou seja, é um indício de enfraquecimento da força por parte dos compradores. Papel, nesse momento, mais provável caminhar para essa região de suporte aqui. Se for para arriscar, se tirar, vou arriscar no sentido de estar indefinido, está chegando no suporte, um pouquinho mais esticada para baixo. Vou tentar pegar um movimento de subida e quem sabe para sair ali em uma faixa dos 4,70 a 4,80. É a alternativa em termos de estratégia de compra no papel, sendo um pouquinho mais agressivo, ou seja, mais próximo possível do suporte na faixa dos R$ 4,05 a R$ 4,00 número redondo. Via 3. Via 3 também de olho para a compra, né? Não passei comprando superação da máxima desse candle, pelo menos o objetivo ficava muito próximo do tamanho do stop. E o objetivo não, resistência, né? Do tamanho em relação ao tamanho do stop. Também volta para baixo, dá um zoom menos aqui na via 3. Volta para baixo num patamar de média, ou seja, volta a ficar ali ruim, apontando para o fechamento desse gap. Para gerar alguma oportunidade de compra na via 3, a partir de segunda-feira ou na próxima semana, ela tem que gerar algum sinal de alta aqui, voltando para cima da média. Voltando para aqui, para cima dessa região aqui, gerando sinal de fundo, né? Porque por enquanto vai deteriorando aí essa sinalização, tanto que olhando para o gráfico semanal, ela devolveu a alta da semana passada de 22,26%, ela caiu aí 13,08%. 22 é porque saiu daqui desse fechamento. Então, devolveu boa parte dessa subida aí via 3. Cirela é uma das alternativas de abrir compra, só que qual o aspecto negativo aqui de abrir uma compra aqui? Ó? Poxa, Dalton, mas está aqui fundinho ascendente, pode ser em cima da média, pois é. Qual o aspecto negativo semanal? Depois de um longo movimento de subida, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente e confirmou esse candle por um golfo de baixo, por um topo no gráfico semanal, o que aumenta a probabilidade de ter ou movimento de baixo ou lateral, diminuindo a chance de ter algo forte para cima. Aí é aquela questão, poxa, se eu quero comprar um ativo, eu quero que ele tenha chance maior de ter algo relevante para cima. Para quê? Não relevante de subir absurdamente, mas algo que me gere uma relação risco-retorno superior, igual ou superior a 1/2. E nesse momento, difícil de visualizar isso, ou seja, colocar esse stop aqui e tentar 2 vezes aqui, ou seja, tem que ultrapassar um pouco esse topo anterior. Ainda não dá para visualizar isso de cara pela sinalização que foi gerada no gráfico semanal. Então, um risco um pouquinho maior, é possível arriscar a compra,
preferencialmente na superação da máxima desse candle aqui, 18,96, mas sabendo que o stop vai ficar em R$ 18,17, logo abaixo dessa mínima. O outro ativo, MB3. Embraer com topo e fundo descendente, segue seu movimento de baixa, ou seja, a sua tendência de baixa. Semanal tentou gerar um fundo, já bateu na média, já voltou para baixo, vai apontando mais chance mais provável para Embraer para a faixa dos 11,16 a 10,75. Caminho mais provável. Não vejo alternativa de compra aqui, mesmo que supere a máxima do candle de hoje. Era contra a tendência, um risco maior, mesmo seja um suporte, uma reação em cima do suporte, eu evitaria essa entrada em Embraer. CPLA6, tendência de baixa, e observe que ela tentou um fundo em cima de níveis de suporte, esse fundo aqui e esse aqui, e a ação bateu na média e reverteu completamente o fundo, abrindo espaço para mais queda, dando um zoom menos no gráfico semanal. Nós temos suporte aqui, que já passou, e o outro seria aqui nessa região, mais perto, lá abaixo dos R$6, mais próximo do patamar de 5,90. Sem sinal de subida. E focaria na venda no topo descendente, que ela venha montar algo parecido com o que eu acabei de desenhar aqui, ou seja, subiu devagarzinho e gerou um sinal de topo descendente para baixo da média, foco em venda de swing trade no papel. CSAN3, COSAN, também dentro da tendência de baixa pelo gráfico diário, fazendo a correção. Se essa correção estender um pouquinho mais para cima, mais 1 a 2 candles, fica interessante para venda de swing trade na próxima semana. Então seria um foco maior em continuar na venda, visto que o gráfico semanal também está dentro de uma venda, está dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo, em cima de um nível de suporte, mas que pode ainda escorregar mais para baixo da mínima que foi atingida aqui na faixa dos R$ 15,23. E aí, se ela perder realmente essa região aqui, aí já começa a dar uma olhada para cá, lá para a faixa dos 12,50. Mas de maneira geral, que a gente não, onde vai parar de cair, onde não é onde vai parar de cair assim, eu vou comprar esse ativo aqui ou não. Eu vou vender esse ativo aqui ou não. Foco maior seria venda de swing trade. Compra, não estaria muito interessado não. Nem pensando num prazo maior, risco mais alto nesse momento para COSAN. PECAR3. Tendência basicamente indefinida aqui, ó. Fundo ascendente, mas o topo basicamente no mesmo nível do topo anterior. Então, tendência indefinida, candle de baixa, perda da mínima desse candle aqui, reforça um pouco mais a chance de queda desse papel. Você fez todo esse movimento aqui para baixo, faz esse movimento aqui de subida, e isso reforça aqui, na realidade, daqui para cá mais ou menos 8 candles, aqui para cá 8 candles, enfim, perda da mínima desse candle aqui aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo em PECAR3. Gerar aí um movimento de queda em PECAR3. Então é um dos pontos aí, quem está comprado, desculpa, quem está comprado tem a opção de colocar o stop em R$ 19,63 ou mesmo abaixo do último fundo ascendente em R$ 19,27. Não vejo alternativa de compra. Sendo mais agressivo seria no rompimento disso aqui tudo, principalmente dessa máxima aqui dos R$ 20,48. MRV3. Ativo que já basicamente reverteu sua tendência aqui, ó, gerando um topo duplo, topo aqui, fundo aqui, ou seja, perdeu a mínima do fundo que ficou entre os dois topos, praticamente no mesmo nível de preço. E a tendência então é de baixa de curto prazo. No pregão de hoje, assim como vários outros ativos, assim como Vale 3, tentou gerar um sinal de fundo, reverteu, já veio aqui para baixo, aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Olhando para o gráfico semanal, muito mal essas duas últimas semanas para a MRV3. Então a sua tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal gera um sinal de enfraquecimento razoável aqui, bem grande por sinal. Quando volta para baixo do topo anterior, candle de força bem cheio para baixo, o foco maior seria o que? Tentou aqui, deu uma lateralizada, topo descendente, o pivô de baixo, foco em venda de swing trade em MRV. BRKM5, que teve uma forte alta nessa semana, né? 30,9% de alta. Superação da máxima de um topo aqui anterior, ó, de um ponto mais alto aqui.
Subiu e rasgou todas as semanas anteriores, as máximas das semanas anteriores aqui. E, consequentemente, anulou a tendência de baixa de curto a médio prazo e estabeleceu uma tendência de alta de curto a médio prazo. Com base nisso, o que a gente faz? Compra aqui o papel? Não faria isso, porque a gente está dentro muito próximo da zona de resistência, um lugar onde o preço pode parar de subir e começar a cair na faixa dos 36,70. Agora, se esse papel começar a cair aqui de maneira um pouquinho mais fraca e proporcionar aqui algum sinal de alta mais afastado possível desses R$ 36,70 até um patamar de R$ 37,55, aí fica melhor para buscar a compra com a melhor relação risco-retorno. Risco é o tamanho do stop que a gente estabelece e retorno é o quanto a gente quer ganhar em cima do risco que a gente estabeleceu. Próxima ação, Pets, que tá mal, hein? Pega o gráfico mensal da Pets, mal, já perdendo a mínima aqui desse tentativa de fundo, segue apontando para baixo, tendência de baixa. Em todos os prazos operacionais, gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário, alinhado para baixo, olhando para o gráfico diário, ó, movimento forte de baixa que sai de uma lateralização importante. Ou seja, que havia uma lateralização bem importante e saiu. Logo, aponta mais para baixo. Mas se gerar algum movimento de subida aqui, eu vou ficar de olho mais em venda, perto ali dos 9,50 até um patamar ali de R$ 9,75. De 9,50 a 9,75, caso venha aqui, ó, e proporcione um sinal de baixa, fico mais para venda de swing trade no papel. Quem está comprado não faz tanto sentido não, na minha opinião, estar comprado em Pets 3. E Netflix, NFLX 34, BDR da Netflix. A tendência que era aqui de alta, que enfraqueceu porque superou e já voltou forte para baixo, tentou gerar um fundo ascendente, mas já dentro de um contexto mais negativo, de perda de força, reverte aqui para baixo, só que agora ela volta para cima da zona de suporte, que é essa zona que é importante. Ficar acima desse patamar é mais importante. 24 em torno dos 24,20. Se bater aqui, ó, e gerar algum sinal de alta, ok, dá para buscar compra. A expectativa seria após esse candle ter um candle de alta. Vamos ver se consegue confirmar isso no próximo pregão. Olhando para o gráfico semanal, continua bem lateral. Mas a superação da máxima dessa semana, que está localizada em 25,16, reforça a chance um pouco mais de subida desse papel, olhando ali de se ter um movimento de alta pelo gráfico semanal. Quem está comprado de alguma forma no swing trade, coloca o stop pelo menos abaixo da mínima desse candle aqui, do candle grande de alta do pregão passado, do pregão de quinta-feira, deixando o stop ali nos R$ 22,61. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa nossa análise de fechamento pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Por mais que a bolsa tenha caído, por mais que tenha sido uma semana de 4 pregões consecutivos de queda, na verdade já são 5, né? Mas a semana inteira que a gente teve um feriado no meio de 4 semanas de queda. Não deixe isso atrapalhar o seu final de semana. Aproveite bastante. Deixe aqui registrado os seus comentários no sentido para qual ativo que você quer que seja analisado no próximo pregão, ou mesmo comentar aqui sobre as nossas análises. Agradeço demais seu comentário, sua sugestão, sua crítica, enfim. E também aproveito para convidá-los para domingo. Temos aí às 14 horas o Radar da Semana para assistir o Radar da Semana. O que espera para a nossa próxima semana após essa semana, após olharmos para o fechamento do S&P 500 semanal, olharmos para DI, olharmos para dólar, olharmos também para os setores, consumo, imobiliário, energia elétrica, materiais, financeiro, como é que eles estão? Quais o que pode se destacar na próxima semana, positivamente ou negativamente? Assista o Radar da Semana no domingo às 14 horas. Agradeço, um excelente final de semana para você e um grande abraço.